Cerca de 8 mil vagas no governo federal para concursos públicos podem ser autorizadas até junho. E uma vaga pode ser sua. Então, se liga no nosso vídeo. Antes, porém, de te passar essa informação maravilhosa e te explicar tudo isso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, deixe seu comentário, sua dúvida, qual a informação que você quer. Deixa aqui com a gente. Além de dar aquela voadora no like, porque isso nos ajuda muito. E compartilhe especialmente com aquele seu amigo, sua amiga, seu parente, seu vizinho que quer ser aprovado em um concurso público federal. Esse anúncio foi feito agora no dia 24 por José Celso Cardoso Júnior, assessor especial da ministra de Gestão do MGI, a Esther Werneck. Ele trouxe então essa possibilidade de concursos que acontecerão, cujas autorizações sairão a partir de junho. E a primeira pergunta é: são muitas vagas? São mais de 8 mil vagas no governo federal. É isso mesmo. Mais de 8 mil oportunidades para você realizar o seu sonho de ser servidor público federal. A segunda pergunta: para quais cargos, quais concursos serão essas vagas? Não dá para saber exatamente, porque depende de um planejamento estratégico feito pelo próprio governo. Mas o próprio assessor disse que serão direcionados e priorizados concursos em que os cargos, os órgãos públicos estejam em déficit, ou seja, uma grande necessidade de servidores. Citou como exemplo área ambiental, área agrícola, também falou sobre agências reguladoras. Além disso, nós temos outros sinais que provavelmente direcionarão essas vagas desses concursos. Vamos citar ao final quais são, na nossa opinião, os concursos que serão então contemplados nessa leva de novos concursos que deverão ser anunciados até junho. Esses concursos demorarão a sair? Ainda não se sabe, não dá para cravar uma data, porque existe todo um protocolo efetivo que deve ser cumprido, toda uma sequência de atos, ações que devem ser cumpridas, que devem ser realizadas. Sendo assim, deve existir primeiramente um pedido do próprio órgão. Com base no pedido, praticamente todos os órgãos federais precisam de pessoal, ou seja, estão necessitando de pessoas para trabalhar. Sendo assim, existe praticamente pedido de todos os órgãos. Destaca-se, dentre os mais citados, o próprio INSS. Mas, Marcelo Adriano, nós tivemos concurso há pouco tempo para o INSS, porém não supriu nem de longe a necessidade de servidores públicos para o INSS. Além disso, temos o agente administrativo da Polícia Federal, que é um pedido bastante antigo e uma necessidade bem grande, conforme afirmou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Então será feita essa seleção com base, primeiramente, no pedido, que é a primeira etapa. Então o órgão fez o pedido. A segunda etapa é a autorização, por intermédio agora do Ministério da Gestão também. Então existe uma sequência a ser cumprida. O Ministério da Gestão, então, fará a análise, fará um planejamento estratégico e vai priorizar aquelas áreas do governo em que existe primeiro uma necessidade, e essa necessidade ela seja tanto do órgão quanto do próprio governo, ou seja, uma gestão estratégica, principalmente, novamente, aquelas áreas que foram abandonadas na gestão passada. A gestão passada ela teve uma política um pouco ambígua relacionada a concurso público. Por quê? Porque o discurso um pouco mais liberal não era tão adepto do concurso público por alegar que existia um inchaço da máquina e que a máquina deveria ser reduzida, a máquina pública. Porém, mesmo assim, ocorreram vários concursos na última gestão, notadamente para a área policial, para o IBAMA, para o ICMBio e vários outros concursos da área federal também, inclusive para o próprio INSS. Porém, essa nova gestão, ela vem com um discurso um pouco mais ameno em relação ao concurso, anunciando concursos como uma grande realização governamental, a exemplo do que foi anunciado nessa reunião que participou o secretário especial. Sendo assim, nós esperamos mais concursos e diversificados em diversas áreas que nós falaremos ao final do nosso vídeo. Bem, a partir da análise estratégica do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, ocorre então o próximo passo, que é a autorização por intermédio do Ministério do Planejamento. Então ocorre no Ministério do Planejamento essa autorização com base nas autorizações orçamentárias, naquilo que está previsto no orçamento público para ser gasto com a realização de concurso e, consequentemente, com a contratação de pessoal. A partir daí, com essas autorizações em mãos, o órgão pode então iniciar, aí sim, o processo do concurso público em si, com a realização, por exemplo, de licitação para a contratação de bancas, ou então de licença de licitação, e a partir da contratação de bancas, aquela sequência que você já sabe: publicação de edital, data de prova,
prova, correções de prova, outras etapas do próprio concurso, se isso for necessário naquele concurso, e então, ao final, a nomeação efetiva e a realização do seu sonho. Mas para quais cargos e áreas se espera que essas vagas serão destinadas? Como disse, não dá exatamente para saber. Mas existe já uma relação de concursos que estão listados e que podem ou não ser contemplados nesse momento. Mas isso nem é o mais importante. O mais importante é entender que, na realidade, o concurso nunca parou e não vai parar. E agora como uma bandeira governamental. Ou seja, se por acaso o seu concurso não for contemplado nesse primeiro momento, que é um momento considerado mais emergencial, muito em breve ele provavelmente deverá estar. Sem contar que o estudo para aprovação de qualquer concurso deve ser realizado com antecedência, desde que com um bom planejamento, com uma boa equipe e principalmente com um bom curso para que você possa efetivamente ser aprovado. Sendo assim, não fique baseado somente nessas autorizações para começar a estudar ou não. Você tem que começar a estudar o quanto antes, a partir de agora. Porque, como eu disse, a notícia e o entendimento governamental sobre concurso público é muito mais importante do que qual concurso será autorizado ou não. Vamos, a partir de agora, começar então a listar os principais concursos que poderão ser contemplados ou não nessa primeira leva. Veja, não é uma previsão, é uma projeção daquilo que pode ou não pode acontecer. Isso quer dizer que dentre os concursos listados, talvez um ou outro não seja contemplado nesse primeiro momento. Mas, como disse, isso nem de longe é o mais importante. E o primeiro concurso é de longe um dos mais badalados, que é o de agente administrativo da Polícia Federal. Como assim badalado, Marcelo Adriano? Um dos mais pedidos. Uma das maiores necessidades governamentais hoje no que tange a Polícia Federal. Isso por quê? Porque no último governo foram realizados alguns concursos na área policial, mas poucos concursos na área administrativa. E essa é uma deficiência muito grande para a Polícia Federal, como nós explicamos no último vídeo, que nós explicamos exatamente sobre o agente administrativo da Polícia Federal. Veja que é uma atividade meio, mas que libera para a atividade fim o policial que está preso nessa atividade burocrática. É trabalhar na Polícia Federal, é ter um distintivo, e é extremamente concorrido esse concurso, por isso a necessidade de, primeiro, se preparar com antecedência, segundo, se preparar da forma correta. E aqui o foco dos concursos está efetivamente para te ajudar. Segundo, FUNAI. É exatamente isso. Veja que também com relação ao meio ambiente e aos índios, existe um discurso novo nesse governo. E aqui nós não entramos no mérito do certo ou do errado. Nós entramos na constatação dos fatos. Então veja que existe um olhar diferenciado em relação ao meio ambiente e em relação a índio. Tá? E a FUNAI já fez o pedido de mais de 800 vagas. Marcelo Adriano, será que eu gostaria de trabalhar na FUNAI? Com certeza, é uma excelente oportunidade. E certamente, em razão da necessidade, em razão também do foco que o governo está dando para essas áreas, o concurso da FUNAI passa a ser um grande candidato a sair nessa leva já de cara, porque o pedido já está lá e a pressão está grande. Além disso, IBAMA. Mas o IBAMA já teve no ano passado, no último governo inclusive. Exatamente, mas não foi suficiente. Veja que, como disse, o foco agora é o meio ambiente. Inclusive, o governo do Brasil, por intermédio do presidente, está viajando o mundo em busca de recursos para o Fundo Amazonas. Um dos requisitos para os países destinarem recursos para o Fundo Amazônia é justamente o investimento da preservação ambiental. Investir em preservação ambiental é investir tanto no IBAMA quanto no ICMBio. Exatamente isso. Por isso a necessidade e a possibilidade de novos concursos. Veja que agora nós tivemos a adesão do Fundo Amazônia dos Estados Unidos, com um aporte considerável, além de outros países europeus, especialmente os escandinavos, que fazem aportes ao Fundo Amazônia. Então, o meio ambiente ele passou a ser um discurso importante para esse governo. Sendo assim, há a possibilidade de todos os órgãos relacionados ao meio ambiente também ganharem novos concursos, porque existe a efetiva necessidade de contratação de pessoal para ampliar especialmente a fiscalização relacionada ao meio ambiente. Um outro órgão que está pedindo concurso há bastante tempo, que está sendo muito falado, é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, para vários cargos. Não se sabe exatamente o número de vagas, porque existem vários pedidos, mas se fala em mais de 1.000 vagas. Receita Federal. Receita Federal também? Nós acabamos de ter um concurso para a Receita Federal? Sim, mas foi uma quantidade de vagas extremamente insuficiente. E como o mote desse novo governo não está tão focado na redução da máquina estatal, e ao contrário, e de novo não é uma crítica, é só uma constatação.
está focado no aumento da arrecadação, e um dos responsáveis diretamente pelo aumento da arrecadação são os servidores, é o servidor da Receita Federal, é o analista, é o auditor, há grande possibilidade de, em breve, termos um novo concurso para a Receita Federal, tanto para analista quanto para auditor da Receita Federal. Técnicos administrativos diversos para todos os órgãos, todos os ministérios do governo federal. Então existe a necessidade de uma grande demanda de técnico administrativo. Além disso, MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também, esse pedido é antigo. Nós apostamos, inclusive, no passado, que esse concurso sairia no ano passado e não aconteceu, infelizmente. Porém, agora ganha força novamente em razão dessa nova priorização. Além de várias outras possibilidades. Aí vem a pergunta que eu sempre recebo. E concurso policial vai ter? Bem, pessoal, não dá para saber exatamente. Mas nós temos sinais positivos e negativos. Isso para esse ano ainda, porque para 2024 há uma grande probabilidade que saia para as 3 polícias no âmbito federal. Polícia Penal Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. E por quê? Porque a necessidade, como disse, é muito grande. Porém, nós temos 2 fatores que talvez sirvam de impeditivo para que esses concursos saiam ainda esse ano. Primeiro fator, ocorreu o concurso há pouco tempo, ou seja, se todos os órgãos têm necessidade, as polícias foram contempladas há pouco tempo. Então pode-se olhar isso como um fator que não colocaria as polícias como prioridade. Segundo ponto importante, existem os excedentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que o Ministério já disse que está com os olhos também, e que haverá uma atenção especial. Então é possível a nomeação dos excedentes, o que retardaria um pouco o concurso, já que o objetivo do governo não é fazer concurso, e sim contratar pessoal. Então, se já tem pessoal pronto para contratação, dentre os excedentes, já com todas as etapas cumpridas, é melhor contratar excedente. Bem, para terminar vai o recado. Não importa exatamente para quais são os cargos que irão abrir. A questão é, se você estiver preparado, quando o cargo dos seus sonhos chegar, você conseguirá sua aprovação se você fizer um bom planejamento, estudar com antecedência e continuar aqui com a equipe Focus Concursos. Se gostou da dica, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho de notificação, deixa aqui suas dúvidas que eu gravarei outros vídeos explicando para você o mundo dos concursos. Valeu, até mais!